Olá, eu adoro assistir o meu filme preferido comendo pipoca. Mas você já parou para pensar como os alimentos se transformam? Então, venha comigo desvendar esse mistério. Começando pela pipoca, vamos analisar algumas características do milho de pipoca. Aqui podemos observar que ele tem uma coloração amarelada e os grãos têm aproximadamente o mesmo tamanho e são muito duros. São impossíveis de serem mastigados em sua forma original. Se tentarmos mastigar, corremos o risco de quebrar um dente, não é mesmo? Mas como este caroço duro vira aquele floquinho mega delicioso? Espia aqui comigo para ver como a ciência entra em ação. O milho que você come na espiga e o de pipoca não são iguais. O de pipoca tem muita água em seu interior e tem uma casca mais dura. Quando aquecido a uma temperatura mínima de 170 graus Celsius, o milho começa a estourar. Vamos ver o que acontece dentro do milho? A água dentro da semente entra em ebulição e evapora. Ao evaporar, ela aumenta de tamanho. Dentro do grão também encontramos o amido em seu estado sólido, mas com o aumento da temperatura ele fica gelatinoso e se expande. Assim, com a pressão feita pela água e o amido, faz com que a casca exploda. Com o rompimento da casca, o amido gelatinoso seca, formando aquele floco delicioso. Você sabia que se o grão estiver com rachaduras e furos em sua casca, ou estiver seco por dentro, ele não vai virar pipoca? Pois é, se acontece uma dessas coisas, o vapor de água escapa durante o aquecimento e na dica de pipoca. Então, surge o famoso piruá. E vamos combinar, a pipoca é um lanche perfeito na hora de assistir um filme, não é mesmo? Mas você já reparou que os alimentos sofrem uma transformação ao cozinhar? Alguns alimentos como o arroz, o feijão, o macarrão, os legumes, depois de cozidos, têm suas texturas modificadas. Então, podemos perceber que com o aumento da temperatura, os alimentos mudam as suas texturas, amolecendo. Então, o que o ovo tem de diferente que ao cozinhar ele endurece? Vamos ver o que acontece? Observe aqui comigo algumas características do ovo da galinha. Ela tem a casca dura por fora, que pode ser da cor branca ou avermelhada. Ao quebrar essa casca, podemos notar em seu interior uma porção gelatinosa e transparente. Estamos falando da clara. Ela tem proteína e água. As proteínas são moléculas muito grandes e elas são fundamentais para os seres vivos. Essa proteína é conhecida como albumina. Também podemos notar uma forma arredondada de cor amarelada. Essa é a gema. Ela é feita de proteína, água e gordura. A gema ela é envolvida por uma membrana transparente. Essa membrana impede que a gema e a clara se misturem. E é nela que encontramos a proteína que produz aquele cheiro característico do ovo. Eu vou te contar um segredo. Para que o quindim, aquele doce delicioso, não fique com cheiro de ovo, basta peneirar a gema. Agora, pode espalhar esse segredo. Mas você tem razão, não estamos aqui para falar do quindim, e sim porque o ovo endurece ao cozinhar. Com o aumento da temperatura, as proteínas presentes na clara e na gema sofrem alterações, endurecendo. A clara endurece primeiro. Só depois da clara ter se solidificado é que a gema começa a endurecer. Você pode perceber isso ao colocar alguns ovos para cozinhar e tirá-los em tempos diferentes. Ao cozinharmos os alimentos, eles passam por um processo de transformação, modificando suas estruturas. Isso significa que depois de cozinhar qualquer alimento, não poderemos tê-lo em sua forma original. Lembra-se do milho de pipoca? Pois é, ao virar pipoca, ele não pode voltar a ser milho novamente. Essa é uma transformação irreversível. Porém, existe uma transformação em que uma substância volta a ficar no seu estado inicial. Essa é uma transformação reversível. Isso acontece com a água. Observe nesse esquema. O gelo, ao ser retirado do congelador, derrete, tornando-se água novamente. Se aquecermos essa água, ela passa para o estado gasoso.
Ao resfriarmos o vapor de água, ela volta novamente ao estado líquido. Se diminuirmos ainda mais a temperatura da água, ela volta para o seu estado sólido, vira gelo de novo. E é por isso que a transformação da água é chamada de reversível. Ela iniciou em seu estado sólido, o gelo, e no final do processo era gelo de novo. Você sabia que a água também consegue passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso e fazer o caminho de volta sem passar pelo estado líquido? Pois é, essa transformação da água do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido se chama sublimação. E aí, curtiu ver a ciência em ação? Esse passeio pelas transformações dos alimentos me deu uma fominha. Já sei, vou fazer um omelete, pois eu adoro essa transformação irreversível do ovo. E você, continue esse desafio e até a próxima!